Nós iniciamos no segundo domingo desse mês, a exposição de Atos dos Apóstolos, e chegamos hoje ao capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 14. No domingo passado nós vimos até o verso de número 13, do verso 1 até o 13, e hoje nós vamos continuar a leitura a partir do verso 14. Eu peço que você acompanhe com atenção, com reverência. É a preciosa palavra do Senhor para o nosso coração, e nos diz: Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua preciosa palavra que foi lida e pedimos que o Senhor, ó Deus, a aplique aos nossos corações através da exposição da Tua palavra. Pedimos também pelas crianças, que o Senhor também fale ao coração delas e exaltando a Cristo no nosso viver, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém. Irmãos, no domingo passado, ao olharmos para o início do capítulo 2, eu comecei o sermão falando sobre
o fato de que existem inúmeras denominações e inúmeras práticas nestas inúmeras denominações e igrejas. Os cultos os mais variados, as práticas as mais variadas e estranhas, algumas muito estranhas mesmo. E além de igrejas as mais diversas e práticas as mais diversas e cultos os mais diversos, muitos deles fora do que a Bíblia prescreve, quando nós pensamos em termos de pregação, existem também toda sorte de tipo de pregação por aí, né? Existem igrejas onde não é incomum um culto de 2 horas e que se deixa 15 minutos, 20 minutos, quando muito, para a exposição da palavra. E mais, quando o pregador abre a palavra, ele não prega a palavra. Não é incomum, irmãos, em muitas igrejas, infelizmente, pessoas que abrem a Bíblia, pregadores que abrem a Bíblia, leem a Bíblia, aquilo que se diz, lê o texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto. Não tem sido incomum, meus irmãos, a falta de ensino das Escrituras, a falta da pregação, em muitas daquelas que se dizem igrejas do Senhor Jesus. Também não é incomum tipo de pregação as mais diversas, como, por exemplo, mensagens de autoajuda. Mensagens onde se pega um texto, tira-se do contexto para incentivar as pessoas a, por exemplo, acreditarem mais nelas mesmas, a terem um pensamento positivo, a buscarem apenas e esperarem apenas bênçãos do Senhor sem nenhum tipo de problema. Não somente a teologia do coaching, mas a já antiga teologia da prosperidade. Isso tudo, meus irmãos, tem feito parte dos cultos nas igrejas nos nossos dias. Mas o que deveria acontecer na igreja do Senhor Jesus através da igreja do Senhor? Como nós vimos desde o capítulo 1, a igreja do Senhor, Jesus havia prometido que receberia poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que eles fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O que deveria acontecer nos cultos, nas proclamações, é o testemunho a respeito de Cristo Jesus. Não isso que tem acontecido em muitas igrejas, as coisas mais absurdas. E ao olharmos, queridos, para o texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender sobre como deve ser o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Como deve ser o testemunho da igreja do Senhor Jesus? Nós aprenderemos sobre o testemunho da igreja do Senhor Jesus em 3 partes, e a primeira delas é que o testemunho da igreja do Senhor Jesus deve ser o testemunho da palavra de Deus. Olhe comigo, a partir do verso 14. Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Percebam, irmãos, nós vimos no domingo passado, aliás, desde o primeiro sermão desta série, nós temos visto a respeito do testemunho da igreja do Senhor. No primeiro sermão nós aprendemos, queridos, sobre o fato de que Jesus, antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E então nós vimos que Jesus disse para eles não saírem, que eles não saíssem de Jerusalém, que eles permanecessem em Jerusalém, e ali eles ficaram. E nós aprendemos no segundo sermão como a igreja do Senhor deve esperar o cumprimento da promessa. E eles então aguardaram num cenáculo, não apenas os apóstolos, mas algumas mulheres, e nós vimos cerca de 120 pessoas, e eles permaneceram em oração, aguardando o cumprimento da promessa. E na semana passada nós vimos a respeito do cumprimento da promessa, o Espírito Santo sendo derramado, capacitando a igreja, dando poder à igreja, para que a igreja fizesse aquilo que Jesus disse em Atos 1:8, testemunhasse dele. E hoje, meus irmãos, ao olharmos na continuação do capítulo 2, nós vemos Pedro começando a cumprir aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer. Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em
Jerusalém. Eles estão, queridos, em Jerusalém. E Pedro se levanta e começa a fazer o quê? Testemunhar de Cristo em Jerusalém. Vejam, o texto diz que Pedro se levantou junto com os 11. Eles estavam em Jerusalém, essa ideia de Pedro se levantou, certamente Pedro se colocou num local onde ele pudesse ser visto, onde ele pudesse ser ouvido, um local onde as pessoas pudessem vê-lo e ouvir o que ele iria dizer. O Espírito Santo foi derramado, como nós vimos no domingo passado, capacitando a igreja, e aconteceu que surgiram ali labaredas como de fogo, um som como de um vento impetuoso, e tudo aquilo, meus irmãos, como Pedro vai explicar, já tinha sido profetizado pelo profeta, como nós vemos a partir do verso de número 17. Então percebam, meus irmãos, que aquele evento, que foi um evento único, diferente do que alguns irmãos nossos que se dizem pentecostais acreditam, que deve ser buscado continuamente. Pentecostes, o derramamento do Espírito ali foi um momento único, capacitando a igreja, e até hoje a igreja é capacitada para testemunhar do Senhor. Pedro se levanta porque as pessoas, como nós vimos no domingo passado, nos versos, a partir do versículo de número 12, algumas pessoas ficaram atônitas e perplexas, estavam perguntando o que isso está acontecendo, o que isso significa. E vimos no verso 13 que alguns até zombaram, dizendo eles estão bêbados. Pedro, ao ver isto, Pedro, ao perceber a reação das pessoas, ele se levanta e ele começa a testemunhar de Cristo. E a primeira coisa que Pedro faz, meus irmãos, é esclarecer o que estava acontecendo. Pedro se levantou, ergueu a voz, dirigiu-se à multidão, e percebam que ele diz: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Vocês estão errados na interpretação que vocês estão fazendo da realidade. Aliás, irmãos queridos, é isso que continua acontecendo todos os dias, até hoje, século 21. As pessoas interpretam de forma equivocada a realidade. Sabe por que as pessoas interpretam de forma equivocada a realidade? Sabe por que a cosmovisão das pessoas em geral é uma cosmovisão errada, equivocada? Porque as pessoas interpretam a realidade baseadas no que elas acreditam, não baseada na palavra do Senhor, não baseada na revelação do Senhor, não baseado naquilo que a Bíblia diz. Então, quando você interpreta a situação, quando você interpreta as circunstâncias, de acordo com o seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, quando você interpreta a você mesmo, de acordo com o seu coração, você tende a errar e a falhar. E as pessoas continuam interpretando a realidade, a parte das Escrituras, sem a lente das Escrituras, e chegando a conclusões erradas. E pessoas que dizem assim, isso está certo, coisas que não estão certas. E o discurso de meu corpo, minhas regras e coisas do tipo. Pessoas que olham para as circunstâncias e tratam acerca do aborto e acerca dos relacionamentos com a visão do próprio coração. E interpretam equivocadamente a realidade. E seguem coisas erradas e fazem coisas erradas. Pedro, meus irmãos, com a lente das Escrituras do Antigo Testamento, ele vai expor para aquelas pessoas, vai interpretar a realidade, vai interpretar o que havia acontecido de acordo com as Escrituras. Pedro vai trazer um testemunho baseado nas Escrituras. Pode parecer a coisa mais simples e óbvia, mas é preciso ser dito. O testemunho da igreja, que Jesus disse lá em Atos 1:8, ao receber o poder do Espírito Santo, deve ser um testemunho baseado nas Escrituras, deve ser um testemunho das próprias Escrituras, e não do nosso coração, como tem acontecido. Percebam, irmãos, que Pedro, então, ele se levanta e ele diz, vocês estão errados na interpretação de vocês. E no verso 16 ele diz, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E dos versos 17 a 21, Pedro vai trazer a profecia de Joel. Pedro vai interpretar a profecia de Joel. E Pedro vai fazer a aplicação no que havia acontecido no derramamento do Espírito. Irmãos queridos, é certo que Pedro era inspirado pelo Espírito Santo e os pregadores hoje não são. Nós recebemos a iluminação do Espírito para pregar aquilo que o Senhor já inspirou. Mas
isto também, meus irmãos, conquanto não sejamos inspirados hoje, nós devemos pregar a palavra que é inspirada. Pedro pega a profecia de Joel, que ele conhecia, e Pedro faz a interpretação correta e aplica de forma correta, mostrando, meus irmãos, aquelas pessoas que estavam interpretando as circunstâncias e a realidade de acordo com o coração delas, de acordo com apenas o que elas conseguiam enxergar. Pedro está interpretando e aplicando a palavra do Senhor. Exatamente, meus irmãos, o que a igreja deveria fazer. Eu não me lembro quem disse isso, mas falou que a pregação nada mais é do que, fez uma comparação como um carteiro, que pega uma carta e leva até o destinatário. E ele não abre a carta, ele não faz mudanças na carta, ele não acrescenta, não retira nada. Ele leva, e é isso exatamente que a igreja deveria fazer na sua tarefa de testemunhar. E é isso que deveria acontecer na pregação da palavra. Nós levarmos a palavra do Senhor, explicarmos a palavra do Senhor, aplicarmos a palavra do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Mas infelizmente, queridos, não é isso que tem acontecido. Não é isso que tem acontecido no mundo, e eu vou falar da nossa realidade, a realidade do nosso país, do Brasil. Não é isso que tem acontecido nas igrejas evangélicas. Não preciso nem falar de outras denominações, de outras religiões, né, que não seguem a Bíblia, ou mesmo outros cristãos, né, que não são evangélicos, mas na própria realidade do evangelicalismo brasileiro, o que se vê é toda uma sorte de mensagens não derivadas das Escrituras. Alguns chegam ao ponto até de abrir a Bíblia, e abrem a Bíblia, leem o texto, e nunca mais voltam para o texto. Eu me lembro, isso aconteceu antes da pandemia, quando nós começamos a receber pessoas de outras denominações, e era curioso, e aqui nós já temos tido a prática de expor livros inteiros da Bíblia, pregação expositiva sequencial, lectio contínua, e eu pedia para abrir a Bíblia, as pessoas abriam a Bíblia, os irmãos abriam a Bíblia, e quando eu terminava de ler o texto, muitos faziam isso, fechavam a Bíblia. Isso começou a me chamar a atenção, acho até que eu comentei com você, né, Cris? Falei, por que é que esses irmãos que vieram de outras denominações, quando a gente termina de ler o texto, eles fecham a Bíblia? Eles abriam de novo, né, porque eu começava a explicar o texto. E um dia eu perguntei para o pastor Rosivaldo, saudoso pastor Rosivaldo, né, quem sentimos tanta falta, né, saudoso pastor Rosivaldo. Eu disse, pastor, por que esses irmãos, ele havia sido pastor numa igreja pentecostal há mais de 30 anos, por que isso está acontecendo? Ele deu uma risada, como muitas vezes ele fazia, e disse, pastor Luiz, sabe por que eles fazem isso? Porque por muitos anos eles participaram de cultos onde o pregador pedia para abrir a Bíblia, lia o texto e nunca mais voltava para o texto. Então eles já estavam acostumados ao fato de que a Bíblia seria apenas lida, e não seria explicada, e não seria aplicada. Daí esses irmãos fecharem a Bíblia. Graças a Deus eu percebo que aqueles irmãos hoje não fecham mais a Bíblia, né? Alguns daqueles irmãos estão aqui hoje e graças a Deus não têm mais fechado a Bíblia, porque aqui, meus irmãos, pela graça de Deus, nós entendemos que a palavra do Senhor deve ser pregada, e o que deve ser pregado é a palavra do Senhor, e ela deve ser pregada, deve ser explicada e deve ser aplicada, e é o que Pedro fez. O testemunho da igreja do Senhor deve ser o testemunho da palavra do Senhor. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E o próprio Jesus diz, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, meus irmãos, qual é o testemunho da igreja do Senhor? É a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor. Às vezes eu tenho dificuldade em relação eu vou falar isso justo hoje, que é o domingo em que nós damos ênfase a missões, mas às vezes eu tenho dificuldade quando nós recebemos missionários, em dar oportunidade para pregar no culto, porque muitos missionários têm a seguinte prática, eu vi isso muitas vezes, eles vão pregar, eles abrem a Bíblia, eles leem um texto, e eles vão usar esse texto apenas como introdução para depois falar do trabalho deles. E vejam, é claro que quando nós recebemos um missionário, nós queremos ouvir sobre o trabalho deles. É por isso que geralmente eu dou oportunidade para missionários em escola dominical,
não no culto, ou em alguma parte do culto, mas não no momento da pregação, porque muitos missionários, infelizmente, não expõem as Escrituras. Alguns expõem. Nós tivemos alegria nesses últimos tempos, dos missionários que nós recebemos, que pregaram de fato a palavra do Senhor. Mas foram muitas vezes que eu vi missionário lendo o texto, e depois eu fiquei pensando, por que ele leu esse texto? Nem o trabalho que ele realizava tinha a ver com o texto que ele leu. Nós recebemos certa feita um presidente de uma missão, eu não vou dizer aqui por questão de ética, e ele, isso já tem alguns anos, e ele veio, e não fui eu quem convidei, foi a pessoa que era responsável por missões na época, e ele veio, e ainda eu perguntei para o irmão que convidou, mas esse pastor é pastor? É uma missão que tem ligação com a igreja presbiteriana, e ele é presbiteriano. Depois nós descobrimos que não era. E esse missionário veio, presidente da missão tal, e quando eu dei a oportunidade para ele, alguns de vocês que estão aqui, eu acho que estavam naquele dia, e ele veio, e ele trouxe a Bíblia dele, ele trouxe a Bíblia para o púlpito, e do jeito que ele colocou a Bíblia fechada no púlpito, a Bíblia ficou até o final. E ele falou muitas coisas, e muitas coisas boas ele falou. Ele fez muitas críticas a muitas igrejas, e eu não lembro exatamente a pregação dele, que na verdade não teve bem uma pregação. Mas o fato é que em nenhum momento ele abriu a Bíblia, nem sequer ele leu a Bíblia. E eu fiquei numa situação desconfortável e difícil, porque eu pensei, como o culto, estamos num culto público, a pessoa sobe, nem ao menos lê a Bíblia. Ele citou alguns versículos, é verdade, aliás, muitos versículos, mas em nenhum momento ele abriu a Bíblia e leu a Bíblia. E eu, numa situação difícil, quando ele terminou, eu disse assim, irmãos, diante do que o nosso irmão falou, me fez lembrar de um texto, e havia feito me lembrar de um texto mesmo. Eu disse, vamos abrir lá em Mateus 28, e aí abrimos a Bíblia e eu trouxe uma breve mensagem, eu creio que menos de 10 minutos, mas a Bíblia não podia, no momento do culto, de ser lida e ser explicada e ser aplicada. Aquele irmão não fez isso. E depois algumas pessoas falaram, eu achei estranho mesmo, pastor, que nem ao menos ele leu a Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado até com quem nós convidamos para vir à igreja. E a partir de então, eu disse para aquela pessoa que convidou, eu falei, quando você for convidar alguém, tome mais cuidado. Tome mais cuidado. Irmãos, é isso que tem acontecido em muitas igrejas. Algumas chegam até a ler a Bíblia, mas não explicam o texto, fogem do texto, nunca mais voltam para o texto. E não foi isso que Pedro fez. E não é isso que deve acontecer no testemunho da igreja do Senhor. A base, aliás, mais do que isso, às vezes a gente fala a base, dá a impressão que eu uso a Bíblia, mas posso usar outras coisas. A Bíblia é que deve ser pregada. Mais do que isso, o que nós cantamos deveria sempre derivar das Escrituras. O que nós falamos, como nós nos aconselhamos, não deveria ser assim, olha, eu fiz tal coisa e deu certo. Você está com um problema no seu casamento? Deixa eu dizer para você, eu fiz isso na minha vida e deu certo. Não, não. Você está com um problema no seu casamento? A Bíblia diz isso, isso e isso. Você, marido, está falhando? A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você, esposa, está falhando? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa e a mulher sabe edificar. Vocês, pais, têm falhado? A Bíblia diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Vocês, filhos, têm falhado? A Bíblia diz que vocês devem honrar pai e mãe. O nosso aconselhamento, irmãos, deve ser baseado nas Escrituras. Daí por que nós temos na igreja um ministério de aconselhamento bíblico. Não é um ministério de aconselhamento cristão, onde se mistura psicologia e autoajuda e conselhos práticos por causa da experiência, não. É o que a Bíblia diz. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O testemunho da igreja, o aconselhamento da igreja, o culto da igreja, o que se canta, o que se prega, deve ser a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. É por isso que nós expomos livros inteiros da Bíblia. Nós, no ano passado, aliás, nesses últimos anos temos feito isso, e esse ano começamos a expor os Salmos e Atos à noite, Salmos de manhã e Atos à noite, porque nós entendemos que essa é a melhor dieta que pode ser oferecida para a igreja, e deve ser a única dieta, você expor a Bíblia, expor toda a Bíblia, não apenas algumas partes das Escrituras. É verdade que, às vezes, isso nos traz algum problema, porque algumas partes, eu falo isso como pregador, se dependesse de mim eu pularia, porque eu falo, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Mas é por isso que a pregação expositiva, sequencial, é uma bênção. Porque obriga, inclusive, pregadores
que são falhos, como eu sou falho, de não pular aquilo que gostariam de pular, ainda que isso traga problema para o próprio pregador. Nos obriga a falar o que a Bíblia diz e tudo o que a Bíblia diz. É o que nós vemos Pedro fazendo. É o que nós veremos em outros textos de Atos, em outras pregações, a Bíblia sendo pregada, somente a Bíblia. Percebam que Pedro, e nós veremos ao longo do sermão de Pedro, Pedro não fica falando dele mesmo, Pedro não fica falando, dando testemunho pessoal, Pedro vai pregando as Escrituras e, como nós veremos agora, em segundo lugar, pregando a Cristo. Então, irmãos, o testemunho da igreja deve ser a própria Escritura. Em segundo lugar, o testemunho da igreja, que deve ser a própria Escritura, deve apontar para Cristo, porque toda palavra, toda Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Vejam comigo a partir do verso de número 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Até aqui, meus irmãos, tem o verso 22 aqui. Percebam, Pedro diz, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção no que eu vou dizer. E depois ele falar isso, prestem atenção, ele não diz, eu vou contar para vocês sobre o meu testemunho. Eu vou falar tudo o que eu já fiz, o que eu passei, não. Pedro não começa a falar também sobre os prodígios e sinais dos apóstolos. Ele fala, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Pedro começa a pregar a respeito de Cristo. Pedro dá a explicação do que havia acontecido, que era algo, que era cumprimento da profecia de Joel. Pedro aplica a Bíblia, interpreta a Bíblia e aplica as Escrituras, e Pedro começa a anunciar a respeito de Cristo. Vamos lembrar novamente de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e Jesus diz, sereis minhas testemunhas. Vocês percebem o que está acontecendo? Pedro está cumprindo o que ele ouviu de Jesus lá em Atos 1:8. Pedro está sendo testemunha não dele, não dos apóstolos, mas de Cristo. Pedro está pregando a respeito de Cristo, porque esta é a mensagem. As pessoas precisam ouvir não sobre nós. Tem pregadores que falam mais sobre eles mesmos do que sobre Cristo. Tem gente que fala mais sobre a própria igreja, a própria denominação, sobre tantas coisas e não falam de Cristo. Como diz aquele versículo, esqueceram meu Senhor, né? Onde deixaram Cristo, porque há mensagens onde Cristo não é citado. E, irmãos queridos, a maior necessidade das pessoas é Cristo. A maior necessidade das pessoas é a palavra de Deus. Ana Luísa, ela vai me criticar depois, mas eu vou contar a ilustração novamente da mulher e do papagaio. Vocês estão lembrados dessa ilustração da mulher que comprou um papagaio porque ela queria conversar? Quantos ouviram essa ilustração? Aí, está vendo, Ana Luísa? Não reclama que eu só conto essa ilustração. Porque geralmente quando me convidam para pregar em outras igrejas, quando se aplica eu conto essa história. Não é piada de papagaio, não se assustem, irmãos. A mulher ficou viúva, não tinha com quem conversar. Alguém deu o maravilhoso conselho para ela, disse assim, você quer alguém para conversar? Compra um papagaio. E aí você vai ter alguém para falar. Você vai falar, ele vai te ouvir e ele ainda vai te responder. Ela achou a ideia brilhante, correu lá no pet shop, não sei se vende papagaio em pet shop, irmãos. E ela comprou lá o papagaio. Chegou em casa, puxou conversa com ele e ele nada, bico calado. E ela tentou falar e ficou no vácuo, ficou no vazio. Ela voltou lá, é claro, foi reclamar com o vendedor, disse, você me vendeu esse papagaio e ele não fala. Disse, ele não falou com a senhora? Não, não falou. Mas a senhora levou a gaiola? Essa gaiola? Ela falou, não levei a gaiola, só levei o papagaio. Não, a senhora tem que levar essa bonita gaiola, belíssima, e cara gaiola. Leve. Ela disse, ele vai falar comigo? Vai. A mulher foi lá e comprou a gaiola bonita, né, e levou, colocou o papagaio lá, puxou conversa e o papagaio nada. E ela voltou lá e reclamou, olha, ele não falou comigo. Ele não falou com a senhora, não. Mas a senhora levou o balancinho? Não, o balancinho eu não levei. Não, a senhora tem que levar o balancinho. Balancinho? É.
E aí ele vai falar comigo? Vai. Vai lá a mulher, comprou o balancinho, levou, colocou lá na gaiola, colocou o papagaio, puxou conversa com ele e ele bico calado. Ela voltou lá para reclamar, o vendedor disse, mas ele não falou com a senhora? Não. Mas a senhora levou o espelhinho? Não, o espelhinho eu não levei. Não, a senhora tem que levar o espelhinho. Aí ele vai falar, vai. Ele vai ver o reflexo dele, vai ficar feliz, vai conversar com a senhora. Ah, então tá bom. Comprou o espelhinho, voltou lá, e ela já tinha gasto muito dinheiro, e levou o espelhinho e puxou conversa e o papagaio bico calado. E aquela mulher já estava irritada, e já sem paciência, e ela olhou bem para o papagaio e disse, escuta aqui, por que é que você não fala comigo? Comprei a gaiola, comprei o balancinho, comprei não sei o que lá, comprei o espelhinho, você não fala comigo? Por que você não fala comigo? Aí ele respondeu, tem comida lá onde eles venderam essas coisas para a senhora? Lá vende comida também? Percebam, irmãos, o que ele precisava era comida. Hoje em dia, as igrejas estão com muitas coisas. Espelhinho, balancinho, fumaça, músicas mais variadas, as cores, e se preocupando com as cores, e com danças, e com tantas coisas. Entretenimento. E o que as pessoas estão precisando é ouvir de Cristo. O alimento para a alma que as pessoas precisam é a palavra do Senhor. Tanto conversando com o reverendo Augusto Nicodemos, numa conversa do presbitério, quando conversei também com o reverendo Hernandes, os dois disseram a mesma coisa. Eles falaram, nós temos percorrido o Brasil, e nós temos visto o quanto as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas têm recebido novos membros, e eles disseram, nós somos procurados por muitas pessoas, e sabe qual é a maior necessidade das pessoas? Por que as pessoas estão procurando as igrejas presbiterianas? Por que as pessoas têm nos procurado? Em busca do alimento que é a palavra. Elas estão fracas, elas estão desnutridas, elas carecem ouvir de Jesus, elas precisam de Cristo, e elas não aguentam mais ouvir bobagens. E é triste pensar que mesmo em igrejas reformadas presbiterianas, Cristo não tem sido anunciado, a palavra não tem sido pregada. E a palavra precisa ser pregada, e a palavra que aponta para Cristo precisa ser pregada, e Cristo precisa ser anunciado, e é exatamente o que Pedro está fazendo aqui. Olhem comigo na continuação do texto, e ele diz no verso de número 23, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Pedro vai expor o evangelho, falando da crucificação de Cristo, mas não somente isso. Pensem, irmãos, naquela plateia, entre aquelas pessoas, naquela multidão, estavam pessoas que estiveram presentes quando Jesus foi crucificado. E foram pessoas que disseram, crucifica-o, e estavam presentes ali, e Pedro os confronta. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, deve ser pregada com fidelidade, e a palavra pregada com fidelidade não vai, por vezes, fazer cócegas na alma das pessoas. É verdade que a palavra alegra o coração, como Davi diz no Salmo 19, é verdade que Deus, através da sua palavra, conforta, alegra, anima, encoraja, mas por vezes a palavra do Senhor vai nos confrontar. Por vezes, através da palavra do Senhor, nós vamos ser expostos aos nossos próprios pecados. E Pedro não se preocupa com isso. E é curioso porque Pedro, tempos antes, estava acovardado, morrendo de medo, se escondendo, com medo de ser preso e de ser morto também, quando Cristo foi preso e depois crucificado. Mas Pedro, após ser tratado pelo Senhor quando Jesus ressuscita, Pedro, depois de ser tratado pelo próprio Senhor Jesus, agora está Pedro cheio da coragem que vem do poder de Deus, através do próprio derramamento do Espírito, confrontando aquelas pessoas. Vocês o crucificaram. O fato de que aquelas pessoas serem culpadas não fez com que Pedro tentasse dourar a pílula. Deixa eu trazer uma mensagem, eles não vão gostar se eu confrontá-los assim. Eles não vão gostar se eu falar a verdade. É melhor eu dizer, olha, é melhor só falar da presciência de Deus. Porque, de fato, Jesus Cristo foi morto de acordo com o propósito de Deus. E Pedro poderia ter pego apenas essa parte da soberania de Deus, da determinação do Senhor, dos desígnios de Deus, e dizer, olha, vocês sabem que Jesus foi crucificado porque já estava nos santos propósitos de Deus.
E Pedro diz isso, mas Pedro vai além. Vocês o crucificaram. Foi por culpa de vocês, por causa do pecado de vocês, por causa do nosso pecado, dos nossos pecados. Irmãos, em muitas igrejas a palavra já não é pregada, ou algumas partes da palavra já não são pregadas, porque são partes que desagradam. São partes que as pessoas não gostam de ouvir. Eu lembro o reverendo Hernandes, certa feita, falando sobre pregação expositiva, eu já contei isso aqui. Ele fala da história que o pregador entrou pela igreja e passando pelo corredor da igreja, alguém puxou o paletó dele e disse assim: pastor, não prega contra adultério não, porque tem um irmão fulano de tal, um irmão bem endinheirado da igreja, que dá boas ofertas para a igreja, ele tem os casinhos dele, pode ser que ele não goste. O pastor achou estranho, continuou caminhando. Um pouco mais à frente, alguém puxou o paletó dele: escuta, pastor, olha, não sei o que o senhor vai pregar, mas não prega contra a fofoca não, porque tem uma irmãzinha, né, da SAF, ela tem o dom da língua, não é dom de línguas, né, o dom da língua, ela gosta de fazer os comentários dela, pode ser que ela não goste se eu falar de fofoca. E ele continuou andando e alguém puxou, eu nem lembro mais, irmãos, que o reverendo Hernandes contou, mas alguém puxou o paletó do pastor e falou: olha, não prega. Em resumo, o pastor chegou no púlpito e disse: meus irmãos, eu não sei o que eu vou pregar, porque eu não posso pregar contra adultério, não posso pregar contra fofoca, não posso pregar contra mentira. E alguém lá do fundo falou assim: não, prega contra judeu, porque aqui não tem nenhum judeu, pode pregar contra judeu. Isso mostra, irmãos, o que de fato tem acontecido em muitos lugares. Não se prega a palavra do Senhor, ou seleciona o que vai pregar, porque algumas passagens podem confrontar e as pessoas podem não gostar. Não se prega sobre Cristo, porque falar de Cristo pressupõe falar sobre pecado, pressupõe falar sobre arrependimento, e as pessoas não querem ser confrontadas. Eu me lembro de uma história, estou lembrando aqui, porque estou vendo o reverendo Ellerson, que está conosco nessa noite. O senhor contou essa história, reverendo, o senhor deve lembrar. E eu acho que o senhor foi num congresso sobre plantação de igrejas, e alguém disse assim: o problema das igrejas hoje, que não tem havido crescimento, é porque estão falando muito sobre pecado, está sendo pregado muito sobre pecado. E o homem pós-moderno não gosta de ouvir sobre pecado. Foi isso, né, reverendo? Foi isso. Depois o senhor pode dar mais detalhes se alguém quiser saber mais sobre essa história. O homem pós-moderno não gosta de ouvir sobre pecado. Eu lembro que o senhor comentou, né, o homem pós-moderno é antigo, né? Desde Adão, o homem não gosta de ouvir sobre pecado. E num congresso, eu nem tive coragem de perguntar para o senhor se foi da IPB, e nem vou perguntar se foi da IPB, mas, de fato, tem muita gente pensando isso. O problema é porque falamos muito sobre pecado, e o ser humano não gosta de ouvir sobre... É verdade que o ser humano não gosta de ouvir sobre pecado, mas como haverá arrependimento e conversão se a pessoa não for confrontada pela palavra do Senhor? Então, o problema não é que não se prega não é que se prega a respeito do pecado. O problema, meus irmãos, é que não se prega fielmente, porque se alguém ouvir a palavra e não gostar de ser confrontada e não aceitar, é porque ela não é do Senhor. Aqueles que são do Senhor, pode até ser que ele não goste de ouvir, mas Deus vai tratar o coração, vai ficar incomodado. E é bem melhor você sair do culto incomodado, sendo confrontado pela palavra, do que como você sai de um concerto musical, de uma peça teatral, de um cinema, satisfeito por ter visto algo bonito. Porque o que traz transformação, meus irmãos, não são as piadas do stand-up gospel que tem em muitas igrejas. O que traz transformação não são as mensagens de autoajuda, da teologia do coaching tão comum nos nossos dias. O que traz transformação no coração não são as mensagens de pensamento positivo, ou da teologia da prosperidade que diz: Deus só quer coisas boas para você, exija de Deus o melhor. O que traz transformação, meus irmãos, é a palavra sendo pregada de forma fiel, que nos confronta com os nossos pecados. E Deus, através da ação do Espírito Santo, toca em nosso coração e nos faz buscar a Ele arrependidos, buscando uma mudança. É isso que traz transformação. Pedro, meus irmãos, ele não fica constrangido em dizer: vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Pedro está pregando o Evangelho. Olha o verso 24. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela.
Percebam, Pedro fala do sofrimento de Cristo, Pedro fala sobre a crucificação de Cristo, a morte de Cristo, Pedro fala sobre a ressurreição de Cristo. O que é, meus irmãos, o Evangelho? O que é que a igreja deve testemunhar? A Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo por causa dos nossos pecados, a ressurreição de Cristo vencendo a morte e que traz esperança para nós, não de um mundo melhor, não de um governo melhor, não de dias melhores aqui nesta vida, mas da ressurreição no último dia. A esperança de vida eterna, que Paulo diz, confrontando ali, corrigindo os coríntios, lá em 1 Coríntios 15, dizendo que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que Pedro está fazendo, meus irmãos, é pregando a Cristo, a obra de Cristo, porque é isso, este é o Evangelho, e é isto que as igrejas precisam pregar, este é o testemunho da igreja. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pedro continua e ele vai citar aqui o Salmo de número 16, verso 25, porque Davi falava a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. E, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Pedro cita o Salmo 16, Pedro cita as palavras de Davi, e Pedro vai mostrar que Davi não estava falando dele mesmo, que Davi não estava apontando para ele mesmo, mas que Davi já apontava para Cristo. Verso 29, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Percebam, Pedro faz algo que muitas igrejas ainda não entenderam. Pedro mostra que o Antigo Testamento apontava para Cristo. Nós vimos recentemente, no domingo retrasado, olhando para o Salmo 2, que Davi, ao falar do ungido do Senhor, Davi se é que foi Davi que escreveu o Salmo 2, mas o salmista está falando mais do que sobre Davi. O ungido do Senhor, o Filho de Deus, que iria com a vara esmagar os inimigos, é Cristo. Quantos salmos messiânicos nós temos nas Escrituras, que não estão falando de Davi, estão falando de Cristo, o descendente de Davi, aquele que veio da raiz de Davi, não falando de um rei que teve um reinado momentâneo, um reinado próspero pela graça de Deus, é verdade, mas está falando daquele que reina eternamente, Jesus Cristo. Irmãos queridos, nós precisamos aprender aqui com Pedro. A palavra do Senhor aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse está apontando para Cristo. Quantas vezes eu confesso a vocês que eu errei pregando, falando mais sobre Davi do que de Cristo. E quantas pessoas têm errado, trazendo mensagens simplesmente morais. Eu tenho falado para os professores de escola dominical o perigo disso, e acabam falando sobre Davi e colocam nas crianças a imagem de Davi como um super-herói. E falam sobre como Davi derrubou o gigante Golias e as crianças ficam pensando, oh, que grande Davi, um super-herói. Não, irmãos, Davi era um homem pequeno, que não conseguiu nem se vestir com a armadura de Saul, mas que Deus, o grande Deus, resolveu usar um homem pequeno para derrubar Golias, para mostrar que Ele, o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos falado aqui, meus irmãos, que Moisés não foi um grande herói. Não foi Moisés quem enviou as 10 pragas, ele foi apenas um instrumento. E quando Deus trata com Moisés, em Êxodo 3, e nós vemos Moisés dizendo assim, não, mas quem sou eu? Moisés estava certo, em relação à visão que ele tinha dele mesmo. Ele não era ninguém, ele era pesado de língua. O problema de Moisés é que ele estava apenas olhando para ele mesmo, não estava olhando para o Senhor.
Irmãos, Deus usou a vida de Moisés, e Deus enviou as 10 pragas, e Deus foi quem preservou a vida dos primogênitos, foi Deus quem abriu o Mar Vermelho, foi Deus quem guiou o povo no deserto, foi Deus quem alimentou o povo no deserto, foi Deus quem protegeu do frio, foi Deus quem deu sombra, foi Deus quem fez o povo entrar na terra prometida. É por isso que ele diz para Josué: ser forte e corajoso, não temas, porque eu sou com você. Mas muitas igrejas trazem mensagens fazendo de Moisés um herói, fazendo de Josué um herói, fazendo de Davi um herói, fazendo de Paulo, Pedro, heróis, quando o próprio Pedro está apontando para Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem transforma, Ele é quem salva, Ele que reina para todo sempre. Então, queridos, ao pregar as Escrituras, nós precisamos entender que as Escrituras apontam para Cristo, e a glória de Cristo. Mesmo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E Pedro, ao interpretar o Salmo 16, diz: não é Davi, Davi não está falando dele mesmo. Como haveria um reino eterno através de Davi? Se ele morreu, nós sabemos onde é o túmulo, ele foi sepultado. Davi falava daquele que reina eternamente, de Cristo, cujo reinado é eterno. Irmãos queridos, o testemunho da igreja do Senhor é a palavra do Senhor que aponta para Cristo. Mas em último lugar, irmãos, o testemunho da igreja do Senhor é um testemunho que é um testemunho necessário e que é usado, quando fiel, é usado por Deus. Vejam a partir do verso de número 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembre-se, percebam, irmãos, Pedro está proclamando a Cristo, que Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, para todos que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro está pregando àquela multidão. Muitos do que ali estavam presentes quando Cristo foi crucificado, e mesmo assim, podiam, e muitos deles certamente foram alvos da graça do Senhor. E Pedro fala, prega a palavra, nós não sabemos quem vai se converter, mas Pedro fala daqueles que Deus vai chamar. E no verso 40 diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro pregou a palavra do Senhor. Pedro pregou e expôs a Cristo, expôs o Evangelho. E quando eles ouviram, e eles disseram: então o que nós devemos fazer? Pedro, meus irmãos, com ousadia e coragem que tem faltado a muitos pregadores, disse: arrependam-se. Porque a pregação do Evangelho não é a pregação da autoajuda, a pregação do Evangelho não é a pregação de que você é bom, acredite em você mesmo. A pregação do Evangelho envolve arrependimento de pecados, por isso é uma pregação necessária. A pregação, o testemunho do Evangelho é um testemunho necessário, porque as pessoas precisam ouvir a respeito de Cristo, precisam ser confrontadas com o seu pecado, para que elas possam se arrepender. Há um livretinho, eu comprei esse livro há muitos anos, acho até na época em que eu era aluno do reverendo Ellerson, lá no Instituto Bíblico, nos anos 90 ainda, um livretinho do Dr. Martin Lloyd-Jones, que diz assim: arrependimento, a porta para o reino. E nesse livreto, que é parte de um dos sermões que ele pregou, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim que há uma porta e que a pessoa só entra no reino de Deus passando por essa porta, que envolve arrependimento de pecados. A porta é Cristo, mas envolve arrependimento de pecados. Então ele diz: ninguém pode passar e entrar no reino do Senhor e ser salvo sem que se arrependa dos seus pecados. Mas aí fica a pergunta: como? E nós lemos isso pela manhã em Romanos 10, como crerão
Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como as pessoas serão confrontadas pelo pecado para arrependimento se não houver quem pregue? O testemunho da igreja é um testemunho necessário. O testemunho da igreja é um testemunho necessário porque as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Elas precisam ouvir, e não somente os não crentes, mas os próprios crentes. Nós precisamos ser confrontados dia após dia, através da palavra, pela palavra, porque nós pecamos contra o Senhor. É por isso, meus irmãos, que precisa haver arrependimento contínuo, porque nós pecamos continuamente. E daqueles que ouviram a palavra, diz o verso 41, os que aceitaram a palavra foram batizados. Irmãos, no testemunho da igreja, alguns vão reagir apenas, como nós vimos no domingo passado, alguns vão ficar perplexos, atônitos, outros vão zombar, outros vão ignorar, mas haverá aqueles que irão crer. E o testemunho da igreja deve ser realizado. Porque mesmo os que rejeitarem, Deus vai usar isso. Então não nos cabe converter ninguém, isso é obra do Senhor. O que nos cabe, como Jesus disse em Atos 1:8, é sermos testemunhas do Senhor. Nós aprendemos nesta noite, meus irmãos, acerca do testemunho da igreja do Senhor. É um testemunho que é a palavra do Senhor, se testemunha a palavra do Senhor. É um testemunho que é o próprio Cristo, porque a palavra do Senhor aponta para Cristo. E é um testemunho necessário, porque as pessoas precisam ser confrontadas, as pessoas precisam ouvir sobre Cristo, as pessoas precisam ouvir sobre o pecado, as pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre arrependimento para a salvação. Haverá os que vão rejeitar e haverá também aqueles que irão crer e serão batizados. Que Deus nos ajude, irmãos queridos, para que sejamos uma igreja bíblica que testemunha da palavra, que testemunha de Cristo, que prega a palavra, que canta a palavra, que aconselha através da palavra, que vive baseado na palavra.